Fala galera, aqui é do Ganesh, grupo de extensão da USP do ICMC, focado em segurança da informação. Somos da frente de web, eu sou Bernardo Odonto, BCC 020, e quem está aí também é o Guerra, BCC 019. Hoje a gente vai falar sobre uma vulnerabilidade chamada IDOR, que é Insecure Direct Object Reference. O Guerra vai falar um pouco agora sobre a teoria, e depois a gente vai fazer uma demonstração, uma prática dela. Bom, como o Odonto falou aí, então, a gente vai falar hoje do IDOR, né, que é o Insecure Direct Object Reference. E o que é essa vulnerabilidade, né? Basicamente, essa é uma vulnerabilidade que ela está relacionada ao controle de acesso de um sistema web, né? E essa vulnerabilidade, ela ocorre quando um sistema web ele utiliza uma forma insegura para referenciar os objetos e os dados que são retornados a um usuário ou que o usuário vai modificar, sem garantir que essa pessoa, quando ela faz essas coisas, ela tem um nível de acesso adequado para isso, né? Então, o que isso faz com que aconteça é que esse usuário, de alguma forma, consiga escalar privilégios, né? Então, e a escalação de privilégio mais comum que acontece nessa vulnerabilidade é a escalação de privilégio horizontal. E o que isso significa? Significa que você consegue obter dados ou modificar dados de usuários que têm os mesmos privilégios que você, né? Então, basicamente, você consegue, por exemplo, acessar as informações de um outro usuário que está registrado numa página que você também está. E você só conseguiria acessar os seus dados, né? Os dados da sua conta. Aí você consegue acessar os dados da conta de outra pessoa. Mas existem casos que também é possível fazer uma escalação de privilégio vertical. Ou seja, você consegue ter acesso a uma conta, aos privilégios de um usuário que pode fazer mais coisas do que você naquele sistema, né? Com privilégios mais elevados do que você. Então, a gente tem nessa imagem dois sistemas web. Um que tenha um bom controle de acesso e um que tenha um controle de acesso ruim. No primeiro caso, o que acontece é o usuário 1, ao tentar acessar algum registro do servidor, só vai conseguir acessar o registro que está ligado a ele, né, ao usuário 1. Então, se ele faz uma requisição para pegar o record 1, beleza, o sistema deixa e retorna para ele. Mas se, por exemplo, a gente pega ali o usuário 2 e o 3, o usuário 2 tenta acessar o registro 3, que seria do usuário 3, não do usuário 2. Ele não consegue, porque o sistema vai perceber que o usuário 2 que está fazendo a requisição para acessar um dado do usuário 3. E ele vai bloquear essa requisição, né? Ele não vai mandar a resposta com o registro 3. O mesmo vale se o usuário 3 ali, o user 3, tentar acessar o record 2, que seria do usuário 2. Por ele não ser o usuário 2, por ele ser o usuário 3 e estar pedindo o registro 2, ele também não vai conseguir acesso a essa informação que está no servidor. Em um sistema já que não tem um controle de acesso adequado, o que acontece é que qualquer usuário, no caso aí a gente está pensando num usuário malicioso, ele consegue acessar qualquer um desses registros. Então, que ele fosse o usuário 4, ele conseguiria pedir para o servidor o registro 1, o registro 2 e o registro 3, que são referentes ao usuário 1, 2 e 3. Então, ele conseguiria ter acesso aos registros, aos records de qualquer usuário que tivesse nesse sistema. Não só o record 4, que seria o dele, né? E vale lembrar também aqui que não necessariamente você ter acesso aos registros que você tem, aos dados que você tem num sistema web que não são necessariamente o que você pediu, acarretam numa vulnerabilidade, entendeu? Então, por exemplo, se você tem acesso a um servidor que tem imagens de vários animais, você está pegando a imagem de um cachorro, só que aí você consegue manipular um parâmetro para pegar as imagens de outros animais que tem lá, tipo de um gato, de um pássaro, mesmo que você não tivesse acesso a isso. Né? Você pode até dizer que você tem uma vulnerabilidade de IDOR, porque você está conseguindo acessar informações que você não deveria, mas não são informações sensíveis, né? Não são informações que vão comprometer o sistema de alguma forma. Beleza, então agora a gente tem um exemplo de IDOR aí, para ver se vocês entendem mais ou menos como ele funciona, um dos jeitos que ele pode aparecer, que é, a gente está fazendo aí uma requisição do tipo GET para o site ga.net.com no /profile, né? E aí, nessa requisição a gente tem um parâmetro chamado user ID. E nisso a gente passa o nosso ID de usuário, né? No caso aí, a gente está considerando que eu estou logado com o usuário que tem o ID 1337. Então, se eu faço essa requisição para o /profile com user ID igual a 1337, é normal que o servidor me retorne
uma requisição que está tudo ok com os dados que eu pedi. Né? Então, como vocês podem ver na imagem de baixo, se eu faço essa requisição com o user ID 1337, o servidor me retorna alguns dados, que são o meu ID, o meu nome e o meu e-mail, né? Que é o que eu estou usando na conta que eu estou logado. Só que, em um servidor que tem problemas de controle de acesso, pode ser que eu tentasse mudar esse user ID de 1337 para 1338, que não é o meu ID. E pode ser o ID de uma outra pessoa. Pode ser que não seja o ID de ninguém, e a requisição falhe de alguma forma. Mas pode ser que seja o ID de alguém, e se o site tiver um controle de acesso ruim, pode ser que eu consiga informações que eu não deveria ter acesso. Então, nesse caso, se eu faço uma requisição GET para o /profile com esse user ID 1338, o servidor, considerando aí que a gente está mexendo com um site vulnerável, ele me retorna os dados do usuário que tem esse ID. Como vocês podem ver de novo na imagem abaixo ali. O servidor me retorna ID 1338, nome Mariana, e-mail mari@nesh.com, que não são os meus dados, são dados de outra pessoa que está registrada nesse site também. Então, pode ser que dessa forma eu conseguisse numerar muitos e muitos usuários que estão registrados nesse site, porque não existe um controle de acesso. Então, pode ser que eu conseguisse os dados de todos os usuários do ID1 até 1338, supondo que todos esses IDs fossem realmente pessoas que estão registradas no site. Bom, e agora vou passar para o Donto, que ele vai mostrar aí um exemplo dessa vulnerabilidade na prática, que é algo que vocês vão ver na nossa plataforminha de CTF. Provavelmente deve ter algum desafio nessa linha, e ele vai estar mostrando aí como é que funciona mais ou menos. Agora, para a parte da demonstração, a parte prática dessa vulnerabilidade, que é o IDOR, a gente tem um sistema bem simples para a gente, que é o GaneChat, que ele é um registro de chat em que os usuários fazem a comunicação e existe o registro do que eles conversaram. Então, a priori, a gente tem dados de um usuário padrão, que é o Ganesh 123, e a partir dele a gente vai conseguir ver como é que funciona mais ou menos esse sistema. Então, a gente tem um serviço de manutenção aqui, e o usuário enviava uma mensagem aqui e poderia comunicar com os outros usuários utilizando o mesmo serviço. Uma coisa interessante que a gente pode notar é que existe essa possibilidade de baixar logs de chats provavelmente antigos, né? Então, a gente pode baixar o chat log 1 aqui e verificar o que tem nele, que é basicamente isso daqui. A gente pode baixar os outros e verificar seu conteúdo. Então, a princípio, se tivesse algum dado sensível aqui, a gente já poderia simplesmente baixar aqui. Só que, provavelmente, esses dados não estão entre os possíveis do formulário, né? Então, o que a gente pode fazer é investigar alguma vulnerabilidade para conseguir acessar dados sensíveis. Então, primeira coisa, a gente vai com o Ctrl+Shift-I, abrir a extensão aqui do Mozilla, e a gente vai na aba de redes, para verificar as requisições que estão sendo feitas. Porque, como a gente está vendo, é um sistema bem simples. Então, provavelmente, e a única interação com o usuário é esse daqui. Então, provavelmente, a vulnerabilidade está em baixar um chat log. Então, vamos ver o que acontece quando a gente tenta baixar o chat log 1. Como a gente pode ver aqui, a gente faz uma requisição com o método get para essa rota, que é o download log, passando um parâmetro get file igual a 1.txt. Então, o que acontece? A gente pode verificar que, ao mudar esse parâmetro, a gente vai baixar outros arquivos. Aqui a gente baixou o 2.txt, que a gente poderia baixar simplesmente fazendo isso daqui. Mas então, já que existe a possibilidade da gente mudar, a gente pode usar o IDOR para obter arquivos sensíveis, como, por exemplo, o 0.txt. Já que existe um, 2 e 3, é natural a gente pensar que existe um anterior ainda, que poderia ser onde tem dados sensíveis. Então, a gente vai e tenta baixar esse 0.txt e verifica que, de fato, ele existe e que a comunicação feita entre o Hiro e o Odonto apresentou dados sensíveis, que é o caso da senha do administrador. Então, a gente vai pegar essa senha e voltar no login dessa aplicação e ver o que tem de conteúdo nisso. Que, no caso, é uma tabela com todos os usuários. E uma tem o usuário Hiro Batata e a senha Ganesh, que, na verdade, é a flag de algum CTF aí.
Então, essa aqui é a vulnerabilidade, que é bem simples, e ainda simples mesmo de corrigir dentro do servidor, né, dentro do back-end da aplicação, mas que ela pode resultar no vazamento de dados sensíveis. E é isso, então, essa aqui é a vulnerabilidade na parte prática. Então é isso, a gente finaliza então essa parte teórica e prática do IDOR, essa vulnerabilidade que a gente acabou de passar. A gente agradece muito a presença de todo mundo aí, e a gente espera vocês para os próximos vídeos de segurança da informação, principalmente na Affinity Web, né? E é isso. Algum comentário, Guerra? É isso, gente. Só queria agradecer também. Obrigado por terem visto o vídeo, espero que vocês tenham curtido o conteúdo e entrem pro Ganesh, entrem pra frente de web também, por favor. É isso. Até a próxima, então.